que a paz do nosso Mestre Jesus se faça em nossos corações. A responsabilidade de falar nesse dia é muito grande, porque todos os anos quem faz a palestra em homenagem ao Dia da Mulher é a nossa querida doutora Yolanda, amiga de muitos e muitos e muitos anos. E esse ano ela não tem condições, não pode participar. Então, nós estamos aqui com uma responsabilidade muito grande e vamos ver o que através das pesquisas que fizemos, dos estudos que tivemos, passar para todos nós aquilo que a gente precisa entender, coisas que a gente precisa assimilar e coisas que precisamos colocar na nossa vida diária para podermos evoluir. Que nós sabemos, o objetivo da nossa reencarnação é evoluir, evoluir, progredir, ser feliz. É por isso que estamos na Terra. Então, Dia Internacional da Mulher. É amanhã, dia 8 de março, que nós comemoramos. É uma comemoração mundial. Comemoramos mundialmente, no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. A data frisa a importância da mulher na sociedade e a história de luta, de grande luta pelos seus direitos. É comum nesse dia as pessoas homenagearem as mulheres com flores, presentes, mensagens. Em alguns lugares ocorrem conferências, eventos dedicados aos temas da igualdade, temas da violência contra a mulher e temas de conquistas e histórias de luta, feminismo, etc. Desculpa, gente. Sou um gole no dado. A origem do Dia Internacional da Mulher está repleta de controvérsias. Algumas pessoas, algumas entidades, algumas instituições associam o surgimento da data com a greve das mulheres que trabalhavam em Nova York, numa empresa, e que a fábrica foi incendiada em 1911. Outras pessoas, outros grupos acham que essa data surgiu na Revolução Francesa de 1917, a qual esteve marcada por diversas manifestações, de diversas reivindicações por parte das mulheres operárias. No dia 8 de março de 1917, cerca de 90 mil operárias russas percorreram as ruas reivindicando melhores condições de trabalho e de vida, ao mesmo tempo que se manifestavam contra as ações do czar Nicolau II. Esse evento, que deu origem à data, ficou conhecido como Pão e Paz. Por quê? Porque as manifestantes também lutavam contra a fome e contra a Primeira Guerra Mundial, que a Primeira Guerra Mundial foi em 1914 e acho que 1918, por aí.
Ainda que existam diferentes versões sobre a origem da data, ambos os movimentos tinham o objetivo de alertar sobre o estado insalubre de trabalho que aquelas operárias, que aquelas mulheres estavam sujeitas. Destacam-se as longas jornadas de trabalho e os baixos salários que recebiam. Portanto, a luta dessas operárias focava na busca de melhores condições de vida e de trabalho. Elas queriam trabalhar, mas queriam ter um pouquinho mais de, vamos dizer, de conforto. Nada mais justo. Diante desse panorama, a criação de um dia dedicado à luta das mulheres foi sendo delineada por manifestações que ocorreram concomitantemente nos Estados Unidos e em diversas cidades da Europa. Isso nos finais do século XIX, início do século XX. Além dessas trabalhadoras reivindicarem melhores condições de trabalho, diminuição de carga horária, as funcionárias buscavam aumento de salário. Elas costuravam numa fábrica, nessa empresa, elas costuravam numa fábrica de camisas cerca de 14 horas diárias e recebiam um salário muito baixo. Em 26 de fevereiro de 1909, aconteceu a primeira celebração das mulheres nos Estados Unidos. Esse evento surgiu inspirado na greve daquelas operárias russas, daquela fábrica que nós já comentamos. Infelizmente, o movimento foi finalizado de maneira trágica e no dia 25 de março de 1911, a fábrica pegou fogo, com várias mulheres no interior do edifício. O resultado foi a morte de 146 pessoas, dentre as 500 que trabalhavam naquela fábrica. E desse número, cerca de 20 pessoas eram homens. A maioria das funcionárias que morreram eram imigrantes judias. Algumas tinham apenas 14 anos. Vale notar que o local não estava preparado para um incêndio, visto que não possuía extintores. O sistema de iluminação era a gás e ainda era permitido às pessoas fumarem. Após o trágico incidente, a legislação de segurança para incêndios foi reformulada, foi atualizada, foi mudada completamente. E as leis trabalhistas foram revisadas e muitas conquistas foram adquiridas. Aí a gente pode notar, né, meus irmãos, que sempre é necessário uma tragédia para nós, espíritos reencarnados aqui na Terra, tragédia, para que as coisas possam mudar, para que as coisas possam se transformar e essa transformação possa abranger toda uma coletividade, toda uma comunidade. Um ano antes desse evento, realizou-se na Dinamarca a segunda Conferência Internacional de Mulheres Socialistas.
Entretanto, a ideia foi definitivamente instituída pela ONU no ano de 1975, em homenagem à luta e às conquistas das mulheres. A escolha do dia 8 de março, por sua vez, está relacionada com a greve das operárias russas, lá em 1917. Relacionada também com aquelas mulheres que trabalhavam numa fábrica de camisas, que trabalhavam 14 horas por dia, que recebiam um salário irrisório e que foram mortas porque a fábrica pegou fogo. Não vale a pena a gente aqui, porque pegou fogo, quem colocou fogo, isso aí não, nós estamos só comentando o fato em si. O fato, por mais trágico, por mais triste que seja, ele sempre traz uma raiz, ele sempre traz uma base para a nossa melhora. E isso aí a gente pode ver em todas as ocasiões. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, a qual a gente... Nossa, é um livro fantástico, do Leon Denis. Ele diz, pegamos uma frase do que ele diz sobre o assunto. Olha só o que ele diz. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. É um livro fantástico. O papel da mulher é imenso na vida dos povos. Irmã, esposa ou mãe é a grande consoladora e a carinhosa conselheira. Pelo filho, é seu o porvir, e assim prepara o homem do futuro. Por isso, as sociedades que a deprimem-se a si mesmos. A mulher respeitada, honrada, de entendimento esclarecido é que faz a família forte e a sociedade grande, moral e principalmente unida. Leon Denis. Então, meus irmãos, o Centro Espírita Caminho da Luz, a nossa querida casa de oração, felicita e parabeniza a cada uma das mulheres neste mês de março, reconhecendo o quão importante e sublime é o papel delas no seio da humanidade e na senda do progresso social e humano. Se o espírito imortal não possui sexo, todavia, Deus facultou ao ser humano encarnado as polaridades sexuais masculinas e femininas, com o intuito de nos fazer progredir através das diversas experiências no campo dos sentimentos, da razão e da sensibilidade. E dessa forma, em cumprimento à lei da reencarnação, Deus permite que novos irmãos, que novos espíritos, que novos amigos regressem à vida corpórea por meio da reencarnação, através dos laços de parentescos com os seus
genitores. Olha só. Então, a lei da reencarnação é a justiça. Não encontramos outra palavra que não é a justiça agindo para que as pessoas melhorem, para que as pessoas encontrem finalmente o seu caminho, o seu rumo, a sua evolução. Nesse sentido, meus irmãos, nesse sentido, e desde a geração de uma nova vida encarnada, devemos reconhecer quanto é essencial o papel da mulher, conforme nos diz o Livro dos Espíritos. Vamos pegar o Livro dos Espíritos, a questão número 821. Pergunta 821. Kardec pergunta para a equipe Verdade. As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? E olha a resposta do grupo da equipe Verdade. Sim. Sim. Maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Ó, a resposta que o espírito da equipe Verdade responde. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Do nascimento à fase adulta, homem e mulher são o modelo referencial do novo ser reencarnado, que deverá ser educado e aprender novos valores morais, além de trabalhar os valores já conquistados nas encarnações passadas. Por isso, seria ilógico, não seria lógico debater quem possui muitas responsabilidades. Quais são as mais importantes? O homem, as funções do homem ou das mulheres? Isso não importa, isso não tem sentido, isso é perda de tempo. Seguindo os compromissos para cumprir os desígnios de Deus, cada qual, homem e mulher, possui responsabilidades proporcionais à sua constituição. Assim, na questão 820 do Livro dos Espíritos, diz: Deus apropriou a organização de cada ser as funções que lhe cumpre desempenhar, tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo, maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. Então, quando vemos quem tem mais responsabilidade, o homem e a mulher, voltamos a frisar. Isso é uma discussão sem nexo, sem sentido. Se estamos aqui na Terra, estamos para evoluir, assim como as profissões. O médico é importante na nossa vida, o advogado, o agricultor, o pedreiro, o coletor de lixo, a faxineira,
Todos têm a sua arte, todos têm a sua tarefa, e nos resta cumprir, desempenhar com muito amor, com muita vontade, as tarefas que nos são impostas. Tudo que fazemos com amor, que fazemos com alegria, que fazemos com dedicação, sai bem, sai correto, sai certo. É maravilhoso. Atualmente, a questão dos direitos das mulheres vem ganhando força e deve ser tratado como questão igual, como acabamos de dizer, igual dos homens. Com efeito, meus irmãos, a espiritualidade, desculpa, a gente precisa tomar uma água de novo. A espiritualidade superior responde mais uma vez para Allan Kardec na questão 822, do Livro dos Espíritos, diferenciando, olha só, diferenciando as funções de cada sexo. Os direitos de homens e mulheres são iguais. Olha, gente, vou até repetir. Os direitos dos homens e das mulheres são iguais. Os direitos são iguais. As funções não. Os direitos são iguais. As funções não. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. A sua escravização marcha de par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e noutro. Sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. A lei de Deus, ela é tão perfeita, ela é tão justa. Nesta presente vida, meu espírito está emborcado num corpo feminino. Talvez porque eu tivesse que ter uma tarefa de mãe, uma tarefa feminina, uma tarefa de professora para cuidar de crianças. Então, eu estou emborcada num corpo feminino. Mas, para o meu aprendizado, para o meu progresso, para as minhas necessidades e aprendizado, eu posso, com toda certeza, numa outra vida, numa outra oportunidade, reencarnar num corpo masculino, para aprender o que os homens, o que eles precisam, o que eles fazem, que o meu espírito precisa saber. Isso é evolução. Assim, fica muito claro que o respeito, a equiparação de direitos aos dos homens e a compreensão mútua devem ser o fio condutor a guiar a humanidade na relação com a mulher. Que a mulher já foi escravizada, já foi rejeitada, e em muitos países, em pleno século XXI, ainda ouvimos coisas que achamos que não, isso aí não é possível. Estamos no século XXI. Como é que pode uma mulher ser apedrejada porque foi pega em adultério? Isso aconteceu há 2000 anos atrás. Mas hoje, infelizmente, ouvimos fatos
que até gostaríamos que fossem fakes, que fossem mentiras, porque são situações que não entram, não dá para a gente entender como que pode ainda a mulher, como um ser humano, ainda ser violentada, ser escravizada e ser rejeitada. Que tenhamos nós a sensibilidade e o caminho de partilhar de uma caminhada harmoniosa, pacificadora, de compreensão com as mulheres, sabendo que todo dia é dia para homenageá-las. Todos os dias é dia para homenageá-las. Nesse sentido, nós sempre comentamos, nós não somos a favor de Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Criança, Dia da Mulher, Natal. Não tem necessidade. Mas vejam, meus irmãos, nós pertencemos a uma sociedade terrena. Nós participamos de uma sociedade da Terra. Então, nós devemos obedecer e respeitar as leis terrenas. Nós fazemos parte dessa lei, dessa sociedade. Se formos contra, vamos ocasionar conflitos. E não é esse o nosso objetivo. O objetivo é harmonizar sempre, apaziguar sempre, acalmar sempre, sempre, sempre. Então, nós não precisaríamos de datas, mas essas datas existem. Então, nós, obedecendo às leis terrenas e às leis humanas, as leis divinas também, claro, sem elas não poderíamos fazer nada, nós estamos hoje homenageando o Dia da Mulher, que acontece amanhã. Nós gostaríamos também de trazer para os irmãos, nós pegamos aqui um livro, Evangelho por Dentro. Esse Evangelho por Dentro é do Paulo Alves Godoy. E ele fala aqui sobre o Dia da Mulher, tudo isso que nós já falamos, ele comenta aqui nesse texto. Mas ele encerra falando de algumas mulheres que deixaram exemplo, que deixaram rastros, e que até hoje nós murmuramos os seus nomes quando estamos precisando de ajuda. Maria de Nazaré. Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus. Um espírito que está lá na frente, mas que chegou até a terra para dar vida ao espírito mais luminoso, ao espírito mais bonito, mais bondoso que pela terra passou. Maria de Nazaré. Nós estamos lembrando também, não sou eu que estou lembrando, é o Paulo Godoy, no livro O Evangelho por Dentro. Ele fala também de Isabel, a mãe de João Batista, a prima de Maria de Nazaré. Ele fala também de Maria de Magdala. Maria de Magdala, que tinha problemas de obsessão e que tinha uma vida muito imoral, uma vida muito ilegal. Mas quando ela conheceu o Cristo e começou a seguir as lições do Cristo, ela modificou a sua vida, ela modificou os seus pensamentos e se tornou uma grande divulgadora da Boa Nova, da doutrina cristã. Nós temos também Joana de Cusa, que ela e seu filho foram condenados porque eram cristãos.
E os soldados diziam para ela: negue que você é cristã e você e seu filho serão salvos. E o filho, amarrado numa fogueira, dizia: fala, mãe, diga, mãe. E ela disse: não, eu sou cristã. E conseguiu, com o seu ato, uma divulgação fantástica da Boa Nova, fantástica da doutrina cristã. E depois chegando mais para os nossos dias, nós vemos uma Joana de Ângeles escrevendo através de um médium tudo aquilo que ela sabe, toda a sua sabedoria. Para quê? Para podermos evoluir. A palavra evoluir é uma constante na nossa vida. Depois vem uma Meimei, um espírito doce, que chega até nós. Meimei, enquanto esteve encarnada, ela foi casada há pouco tempo. Ela morreu, desencarnou parece que com 24 anos, não lembro agora, mas acho que é 24 anos. Então, o sonho dela era ser mãe. E ela desencarnou e não conseguiu esse sonho. E olha, no mundo espiritual, através do Chico Xavier, ela envia até hoje histórias para as criancinhas, histórias para as mamães contarem para os seus filhos bebês, para os seus filhos pequenos. Até hoje, Meimei, esse espírito fantástico. Sheila, a poeta, a enfermeira, que quando ela se aproximava do Chico nas suas reuniões, ela deixava um perfume de rosas. E quando as pessoas diziam: nossa, Chico, parece que eu estou sentindo o perfume de rosa, e ele dizia: é a Sheila, ela acabou de chegar. E por aí, meus irmãos, e nós temos tido exemplos e mais exemplos. Nunca poderemos dizer: não recebi exemplo, não sei do que vocês estão falando, de jeito nenhum. Nós temos muitas mulheres, espíritos que, emborcados num corpo feminino, deixaram a sua delicadeza, deixaram a sua sensibilidade para que a gente pudesse ser mais feliz. E a Meimei, no livro A Luz da Oração, ela deixa esse livro aqui, Luz da Oração, do Chico Xavier, é um livro bem antigo, nem sei se existe ainda. A poesia que ela escreveu é muito comprida, mas a gente resumiu, e nós vamos encerrar a nossa palhinha de hoje com esse poema. O nome do poema: Oração à Mulher. Missionária da vida, ampara o homem para que o homem te ampare. Mestra, orienta o caminho. Enfermeira, compadece-te. Mãe, sê o anjo no lar. Companheira, acende o lume da esperança. Eleva-te, elevando-nos. Missionária da vida, não te esqueças de que trazes nas mãos a chave da vida, porque a chave da vida é a glória de Deus. Meimei. Obrigada, meus queridos irmãos, pela atenção. Obrigada pelas vibrações luminosas que vocês enviaram para a gente. Era essa a nossa mensagem desta manhã, da qual agradecemos tanto. Uma manhã gostosa, chuvosa e cheia de Deus, porque tem passarinhos cantando, tem árvores enverdecendo,
e tem o nosso coração cheio de luz. Obrigado, meus irmãos. Muito obrigada. É isso aí, Alfredo.